Como eu crio um Azure Resource Group? Mas além disso, como eu faço o Azure Resource Group ser seguro? Afinal, Resource Group, ORG, pode ser seguro no Azure? Eu posso utilizar ele como uma ferramenta de segurança por padrão? Fica comigo nessa aula, meu nome é Edu Show. Aqui eu trago conteúdos de Cloud Security, de Cyber Security e tudo que possa te ajudar a melhorar no seu dia a dia, nos seus estudos e na sua empresa com relação à segurança cibernética. Então vamos para a aula. Como criar um Azure Resource Group, mas não apenas como criar. Aqui, se você já me conhece, sabe como funciona, eu sempre gosto de falar dos assuntos relacionados à tecnologia, cloud, por exemplo, e sempre dar aquela pitada de segurança, né? Por isso que eu criei esse canal falando sobre talk show, que eu quero ter uma conversa de segurança para você que tem dificuldade de entender. Eu quero eliminar todas essas possibilidades, essas dúvidas da sua cabeça. Então vamos lá. Resource Group é simplesmente fácil de criar, certo? Você pega um tutorial, vai lá em qualquer vídeo como criar, porém ninguém mostra como eu faço a segurança dela, como eu consigo organizar os meus recursos e ao mesmo tempo implementar coisas, funcionalidades seguras dentro desses meus recursos a ponto que evite falhas humanas ou a ponto que eu tenha danos de ambientes. Imagina um ambiente de produção que eu não posso ter dano, eu não posso ter acesso privilegiado para muitas pessoas. Então tudo isso eu vou mostrar nessa aula. Mas o que é Azure Resource Group? Basicamente, ele é o container lógico que organiza os recursos como uma pasta no Explorer. Imagina uma pasta e você coloca todos os seus recursos lá dentro. Isso é uma pasta. O Resource Group ele é identificado como um container lógico. Ah, mas de onde você tirou isso, Edu? Vamos lá, então vou pegar aqui a fonte oficial. Estou aqui na fonte oficial no site da Microsoft. A última atualização dele foi dia 16/8. Aqui ele fala o que é um Resource Group. Ele é um container, eu adicionei o lógico, que mantém, né, recursos relacionados para uma solução de Azure. Olha aqui, quando você fala sobre isso, você entende que o Resource Group, a melhor prática dela, eu vou falar um pouco mais para frente, é para incluir todos os recursos para uma solução. Então assim, tem gente que organiza por VM, banco de dados, tem gente que organiza por ambiente, né? Então PRD, homologação, em caso teste, desenvolvimento, aí vai depender da sua governança, de como você organiza melhor. Mas, indo em direção ao que a Microsoft coloca aqui, ele colocou até aqui em grifado, né, aqui de verde, né, falando assim, o Resource Group pode incluir todos os recursos para uma solução. Eu gosto de trabalhar nos meus clientes por projeto. Então, como assim? Dentro do projeto, eu tenho um aplicativo ABC. Eu vou organizar ele dentro de cada Resource Group, aqueles componentes que precisam ir dentro dele. Por exemplo, uma VM, um banco de dados, uma VNet, um front-end, um back-end, um API, tudo que vai numa aplicação, ele vai dentro do mesmo RG. Ah, Edu, isso daí é padrão, você recomenda fazer dessa forma? Mais uma vez, eu falei que depende muito do que você tem de governança dentro da sua empresa, mas geralmente, a gente costuma fazer o quê? Adicionar recursos que compartilham os mesmos life cycle. Como assim life cycle, Edu? Ciclo de vida. Vamos dizer o seguinte, que você precisa criar um resource group e aí, para um aplicativo qualquer, certo? E aí quando você vai organizar aquele resource group, você fez por VM. Porém, todas as VMs gerais, aleatórias. Então eu criei lá a VM que tem de produção, tem de teste, tem de homologação, tem de desenvolvimento. E tá tudo naquele RG-VM. Vamos dizer assim. Ele não
compartilha o mesmo life cycle. Como assim life cycle? Quando a gente fala de life cycle, ciclo de vida é início, meio, fim. Por que isso? Os recursos dentro do Azure, eles são contabilizados por hora, por minutos. Então, quanto mais você deixa lá dentro do Azure e ativo, a não ser que seja produção, não há necessidade de você deixar dentro da nuvem. Você pode arquivar, você pode gerar, mover, colocar num backup, e tem várias formas de você eliminar. Então, uma das formas é o lifecycle. Por que isso? Se você coloca dentro de uma RG chamada VM, todas essas VMs, quando acabar o lifecycle de uma específica VM, você vai precisar deletar ela. Agora, imagina a dificuldade de você gerenciar essa VM, não só essa VM, esse projeto. Imagina que um projeto tem, sei lá, 500 recursos e todas elas estão separadas por quê? De recurso e não de projeto. Você vai ter que entrar dentro da RG da VM, você vai ter que entrar dentro do RG do banco de dados, você vai ter que entrar dentro do RG de VNet, porque tem gente que separa por VNet. Eu não recomendo, eu recomendo por projeto, porque gerencia o mesmo, no caso ele compartilha o mesmo lifecycle. Por quê? Imagina que você fez um POC para um cliente, imagina que você fez um POC para o seu chefe para mostrar, sei lá, para convencê-lo a implementar tal recurso dentro do Azure. Você vai ter início, meio e fim, porque vai gerar custo em cima disso. Ao final desse custo, o que vai acontecer? Você vai querer eliminar, então qual que é a maneira mais rápida? Você ir lá e clicar no Delete Resource Group. E automaticamente tudo que está dentro do Resource Group, ele vai deletar. Se você não faz isso, o que vai acontecer? Ele vai acabar danificando outros recursos que estão lá dentro, porque você não tem ele dentro de um projeto, dentro de um workload, né? Eu recomendo fazer dentro de um workload. E além disso, você pode especificar por uma localidade, eu vou mostrar isso na prática já. Você pode colocar por compliance reasons, né? Então, assim, se você tiver razões de uso compliance e tem que ficar em específico RG, você pode separar por compliance. Por exemplo, LGPD não violável, tem uma empresa específica de banco e tem que estar num RG onde eu tenho todos os controles de compliance. A imaginação aqui vai além. Então, você tem que definir qual que é a sua melhor estratégia, como você vai definir para criar esses resource group. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos, né, mentorados, que você tem que planejar, entender o cenário como um todo para depois começar a implementar. Porque a implementação é literalmente 2 cliques, 3 cliques, ou se você fazer via Terraform, que aí é CVRM Template, ou via Azure CLI, Command Line, né, você acaba fazendo de forma super rápido. Após você definir isso, a gente consegue então fazer a criação. Vamos supor que eu já defini, ok? A gente vai agora aprender, depois que eu já defini o meu planejamento, como vai ser a minha estratégia de governança, eu vou e crio um Resource Group. Mas e a segurança, Edu? Como que vai funcionar isso? Eu vou chegar lá. Vamos primeiro aqui vir no portal e eu vou mostrar para vocês como cria um Resource Group e como eu costumo normalmente utilizar as melhores práticas. Eu vou vir aqui no portal, vou vir dar um criar recurso. Então existem várias formas, tá? Você pode clicar aqui no começo, Resource Group, pode vir aqui e digitar Resource Group e clicar aqui, você pode ver que ele vem na mesma tela. Eu vou voltar aqui, vem aqui no canto esquerdo, vem na mesma tela. Você pode vir aqui criar. Ele vai pedir para você selecionar a sua assinatura. Eu vou criar aqui, embaixo dessa aqui, vou colocar RG. Normalmente as pessoas falam que é RGVM. O que eu recomendo? Vamos colocar RG Teste. Ou vamos colocar RG Dev. Aí aqui, dentro da região. Quando você fala em região, o recomendável é que você coloque perto da sua localidade. Então, se você está no Brasil, utiliza no Brasil. Eu quero utilizar um Resource Group lá no East US, mas eu quero fazer no Brasil. Pode, não recomendo. Não é a melhor prática. Então, você vai ficar meio confuso, tendo
um RG lá no US, sei lá, um outro recurso em UK, no caso aqui, e aí você vai acabar ficando confuso. Por quê? Dependendo que você começa a fazer implementações de segurança, você faz implementações de compliance, política, você às vezes você vai pegar por região. E se você pegar por região, vai ter dentro de um resource group, às vezes aquela resource group vai estar fora. Mas às vezes as pessoas vão atuar em cima de tags, então você pode aplicar por tag. Porém, para manter melhor prática, começa a criar certo, começa a criar da forma que todo mundo, no caso, não faz geralmente, ela segue no next, 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 né? Avança, avança, avança. Eu recomendo você fazer da forma que todo mundo deveria fazer. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar no East US, eu vou dar um next, e aí aqui é muito importante. Isso aqui também inclui para custo. Um custo é considerado um risco de segurança, se a gente falar com relação à segurança. Se eu tenho recursos que eu não sei controlar o custo deles, isso é um risco de segurança, porque é um risco de a minha empresa perder dinheiro, ser cobrada por coisas que eu não tenho controle. Isso é um risco. Ok? Então, por causa disso, é interessante você fazer o tag em todos os seus recursos. Aí existem formas de automatizar via Azure Policies, aí tem várias formas, tem blueprints, que não é o caso dessa aula, mas se você está fazendo manualmente, você vai vir aqui e vai digitar. Por exemplo, pode colocar assim, centro de custo. Pode colocar o número aqui, sei lá, 0001. Aí você pode colocar departamento, por exemplo. Departamento. Aí você vai colocar aqui dev. Por que dev? Porque RG dev. Percebe que eu criei aqui por lifecycle. Como assim? Ah, mas pode ser dev de tudo. Exatamente. Quanto mais específico você puder, melhor para o seu resource group. Lembra que um dos pontos de segurança e um dos pontos de gerenciar a nuvem bem é você ter a melhor governança possível e controlar da forma mais simples possível. Como que eu faço a simplicidade? Sendo específico. Então imagina que eu estou com o aplicativo RG, POC, POC, app, ou por exemplo, vamos colocar aqui, ó, RG, dev, POC, app carro, vamos colocar assim, né? Ele teve aqui especificamente, então não é um nome aleatório. Então não coloca aqui RG, sei lá, RG001 teste. Você não tem como identificar isso, não faça isso. Então coloque algo específico. Eu vou chegar mais para frente ali. Mas após você ter criado aqui East US, eu vou vir para cá, vou copiar esse nome. Vou colocar departamento dev. Eu posso colocar aqui, por exemplo, no caso, vamos pensar aqui, aplicação. Vamos colocar aplicacal, né? Não sei se funciona, vamos testar. Se der errado, a gente muda aqui. Aplicação. Carro. Ambiente. POC. Edu, preciso colocar tudo isso? Não, mas quanto mais detalhado de tags você puder, melhor. Por quê? Vai depender de políticas que você vai aplicar para esse grupo, de forma que você consiga aplicar por custo, por departamento, por aplicação. Imagina que isso aqui é um filtro. E aí, nesse filtro, você quer fazer as diferenciações. Depois dessa, você vem aqui, dá um create. Depois que pra mim eu tô feliz com esses tags. Eu consigo adicionar mais depois de mudar os tags? Consegue, isso aqui é inicial. Eu vou dar um review. E eu vou dar um create. Espera validar. Se ele não validar é porque alguma coisa está faltando que é obrigatório. Tá vendo aqui? Essa estrelinha é obrigatório. Eu vou vir aqui dar um tag e vou vir dar um create. Bem, ele já criou. Quando ele criou, você vem aqui do lado direito. Eu vou dar um go to resource. Agora que começa a ficar interessante.
Por que começa a ficar interessante? Percebe que eu tenho vários pontos aqui, ó. Os tags estão aqui, tá vendo? Se eu quiser editar, o que eu faço? Dou um edit aqui. E eu posso deletar e adicionar, caso eu queira. Aí, o que vai acontecer? Eu preciso, depois que eu criei o Resource Group, eu preciso entender que ninguém está com acesso até então. Se eu vim aqui e perceber no IAM, e vim aqui no Role, presta atenção, ele pega aqui, ó, da Subscription. O que acontece? É uma coisa que eu queria explicar para vocês, que existe uma hierarquia quando a gente fala de controle de acesso do RG, tá bom? Mas como que eu sei essa hierarquia? Aí a gente vai entrar num ponto que não é o foco da minha aula, mas eu tenho que explicar um pouco o que é isso para vocês poderem entender o procedimento, ou, no caso, os próximos passos dessa aula, né? Por exemplo, vai entrar no ponto de Azure Resource Manager. Poxa, Edu, agora deu branco na minha mente aqui, ó. Gerenciar Azure Resource Groups. O que é Azure Resource Manager? Basicamente, Azure Resource Manager é o serviço do Azure de gerenciamento e que faz o deploy. Ah, mas como assim? Ele tem vários layers, tá? Para quem não sabe, layer são camadas, como você quiser chamar. Então, basicamente quando a gente fala de Azure Resource Manager, a gente tem... Vou até ver aqui se tem um exemplo melhor. Aqui tem. Você tem várias camadas. Você tem o SDK, que são as soluções que você utiliza para conectar. Né? No caso, nos seus, por exemplo, eu utilizar o meu terminal para fazer o gerenciamento dos meus recursos. É um SDK. Você tem o Azure Portal, você tem o Azure PowerShell, você tem o Azure Clipper. Percebe aqui, o SDK é basicamente System Development Kit. Então, assim... Azure PowerShell, Azure CLI são focados em desenvolvimento, os códigos, então ambos usam código. Você tem REST Clients que utiliza o Azure Resource Manager, então basicamente ele é o gerenciador de recursos do Azure. E aí você tem a autenticação nele, que após essa autenticação você consegue fazer todo esse gerenciamento. Percebe que ó, Client REST, Azure Portal é esse Client REST pode ser o API, tá bom? E aí nele, dentro do Azure Resource Manager, uma das partes do Resource Manager é o recurso. O que é o recurso? Uma VM é um recurso, vamos dizer assim, um banco de dados, uma VNet, um IP é um recurso. Qualquer coisa dentro dela isolado é um recurso. Um Resource Group, ele é um recurso? É e não é. O Resource Group ele é um container. Mas quando eu falo de recurso, eu não posso me referir ao Resource Group. Entendeu? Então aí você tem várias terminologias e vários termos que compõem o Azure Resource Manager. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo depois, dá uma olhada, para vocês poderem entender que existe o controle de acesso e dentro desse controle de acesso, você tem que restringir o usuário. Aí, voltando aqui, por que Subscription está aqui? Voltar aqui no Azure Resource Manager, ele tem o escopo dele, basicamente tem vários níveis, né? Então assim, qual que é o nível do topo para baixo? Você tem Management Group, que é gerenciamento de grupo, você tem Subscription e você tem Resource Groups. E depois do Resource Group você tem Resource. Ok, vamos lá. Gerenciamento de grupos, subscrição, subscription, resource group e recursos. Qual que é a melhor prática? É usar o privilégio mínimo dele, sempre utilizar o privilégio mínimo. Então, eu vou aplicar todas as suas permissões o mínimo possível. Idealmente que você aplique dentro do recurso. Então imagina que aqui dentro do meu carro, eu tenho aqui uma virtual machine. Eu não tenho lá dentro, tá? Mas eu vou mostrar para eu não perder tempo criando. Eu tenho um VMLab aqui. Dentro dessa VMLab,
eu tenho um resource group. Tá vendo? Dentro dessa resource group, eu tenho uma subscription. E dentro dessa subscription, eu tenho um management group. Aido, tá ficando muito confuso, eu não sei o que você tá falando. Se vocês quiserem que eu faça alguma aula referente a qualquer coisa que eu fale disso, a importância dela dentro do cloud, por que é importante fazer o Azure, coloca aqui no comentário que eu faço uma aula sobre isso, tá bom? Mas, ó, Management Groups é basicamente onde você consegue organizar várias aulas, basicamente você consegue organizar várias subscriptions de Management Group. Mas por que isso é importante? Para você conseguir aplicar políticas, aplicar governanças mais fácil, né? Ou facilmente em cima da subscription. Então você pode ter diversas formas. Além disso, quando você implementa o mínimo acesso, você precisa fazer a monitoração dela. Vamos vir aqui no Resource Group. E aí você vai procurar o RG. Eu vou pegar aqui uma RG, na verdade, que já está funcionando, né? Vou pegar esse RGVM mesmo. E aí você tem uma monitoração. Você tem um Activity Log, que é importante. O Activity Log, você consegue ver todas as interações que aconteceram dentro dessa VM. Então vamos colocar aqui nessa RGVM, vamos colocar um tag aqui, ó, tag novo, valor novo. Eu vou dar um apply, vou vir no Activity Log. Dentro do Activity Log você consegue ver todas as opções aqui, né? Criar, alterar, consegue ver tudo o que acontece, quem foi o usuário, quem que iniciou, se foi alguma automação, ele vai mostrar aqui quais que são as automações. O nível de acesso que eu já expliquei para vocês, vocês vão vir aqui e aplicar o acesso especificamente para o recurso. Olha aqui, ó, no caso, habilitar acesso para esse recurso, você vem aqui. Quando você dá um role assignment, você tem várias formas de dar acesso específico. Eu não vou falar muito nessa aula, eu posso deixar isso para uma aula seguinte, para falar só sobre a permissão de acessos, como que você faz e explicar no detalhe sobre esse acesso. Essa aula seria mais para vocês entenderem o conceito em si, a prática que a gente tem que fazer no Resource Group para manter ela segura. Mas, voltando aqui, e aí você tem aqui tags, né, que eu mostrei para vocês anteriormente. Aí vocês têm o Resource Visualizer. O que é o Resource Visualizer do RG? Eu consigo verificar todas esses recursos que estão dentro dele. Então percebe que eu tenho o Windows 11 VM, o IP, eu tenho o Public Address, eu tenho o Virtual Network, eu tenho um NSG aqui dentro, eu tenho mais um público, e você consegue ver todas as interligações que cada recurso faz. Essa função é muito legal. Antigamente, quando eu comecei a estudar, no caso Azure, não tinha essas coisas, então ficava difícil, eu tinha que arrumar algo externo para fazer, de análise, né, para ver o que estava interligado, o que não estava. E aí, com isso, você consegue exportar, então dá para fazer muitas coisas. Então eu recomendo que você venha aqui, dá uma brincada nele. O interessante é que você consegue ver, ó, todos os recursos por aqui, ou você consegue ver um overview também. E aí você tem os eventos, né, que é quando você utiliza automação para funcionar juntamente com o seu RG. Aí é uma aula específica de automação, de eventos. Não vem muito ao caso aqui. Você consegue ver todos os deployments que foram feitos. Então, dentro desses deployments existe aqui o Network Watchers, existe a VM que foi criada, a data que foi criada, quanto tempo levou, você consegue ver os eventos. Então, assim, ver tudo isso. Por que você está falando isso, sendo que eu quero saber da segurança? Porque analisar quem fez os deployments, quando foi o último deployment que fez, o que foi feito, ver o histórico de acesso dentro dessas VMs, ver o Activity Log,
ok? Isso aqui é importante, olha aqui, ó, write tags. Eu escrevi um tag recentemente e ele atualizou, né? Ele escreveu um tag, ele colocou aqui o JSON do que aconteceu, né? E a data, quanto tempo foi, ó, 7 minutos atrás. Lembra que eu coloquei um tag? Por isso que é importante na segurança você verificar tudo isso. Além dos deployments, você tem a segurança dela. Por que que é importante você olhar a segurança dela? Ele está vinculado ao Defender for Cloud. Então percebe que dentro do Azure ele tem muita interligação e cada componente do RG, ou seja, o RG é muito mais que simplesmente uma organização lógica. Então quando você está começando a mexer no Azure, a primeira coisa que você aprende é o quê? Criar um resource group. Por quê? Porque ela precisa ser criada. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente com relações a mitos, né? O que é mito e o que é verdade. Eu selecionei alguns aqui para você. Mas voltando aqui, você tem aqui as máquinas, você tem aqui o Azure Backup tem que ser habilitado para essa máquina virtual, tem que ser encriptada, ela não está encriptada, ela está alta. Aqui uma encriptação alta, então eu tenho que, mas eu não vou entrar muito em questão. Aqui é mais uma aula de Defender for Cloud. Se você quer essa aula, por favor, coloca aqui. Eu planejo colocar, mas se você quiser essa aula antes das minhas programações, por favor, coloca mais um comentário ali. Vai me ajudar a identificar quais aulas vocês querem que eu coloque antes no meu canal. Você tem Deployment Stack aqui, que você consegue fazer deployment em lote. Aí aqui você consegue ver as políticas que existem e que estão vinculadas a essa RG, mais um controle de segurança, ou seja, o RG você um recurso de segurança? Não é. Um RG não é um recurso de segurança, mas como qualquer recurso você pode utilizá-lo para melhorar a sua postura de segurança. Uma delas é mexendo nas políticas, né, do Azure, você colocando o mínimo privilégio, que é importante você colocar também. E um outro ponto aqui que eu quero trazer, além das políticas, você tem uma coisa muito importante, só para lembrar, os nomes têm que ser algo, como eu falei anteriormente, descritivos e padronizados. Então nessa aqui eu criei RGVM, certo? Por quê? Isso aqui eu falei, você falou que não é legal fazer isso. Sim, como é o meu ambiente de teste, tudo que eu tiver dentro desse RGVM eu posso deletar no futuro. Mas se tiver numa empresa em ambientes difíceis de gerenciar, mais complexos, eu não recomendo você fazer por recurso, a não ser que você tenha um controle bem forte de governança, para não ter risco de deletar. Aí, além de eu ter um nome descritivo, e além de eu ter uma padronização, e monitorar as atividades como eu te falei para vocês, um outro ponto seria atualizar regularmente os recursos. Como assim atualizar regularmente? Fazer checagem. Então, uma das formas que um grupo de recursos fica inseguro é você criou aquele RG e nunca mais visitou. Por que você nunca visitou? Porque você nunca mantém uma atividade de monitoração ou monitoramento. O que acontece? Você já escutou casos, ou já aconteceu na sua empresa ou algum cliente seu, que uma subscription do Azure ou alguma conta foi invadida e aí os hackers criaram várias VMs para minerar Bitcoin, para minerar qualquer criptomoeda? Já aconteceu isso com você? Eu acredito que você já tenha relacionado a isso ou tenha escutado algo sobre isso. Se já aconteceu, coloca aqui no comentário quais foram as suas experiências com relação à invasão na sua conta do Azure, não sendo necessariamente um Resource Group, mas como tudo envolve um Resource Group, basicamente qualquer atividade de hacker que vai acabar afetando o seu Resource Group. Por isso que é importante você ter aquela
aquele conceito, aquela mentalidade, né, o mindset que a gente chama de least privilege, privilégio mínimo. Então aplicar, relembrando, tá? Recurso, depois resource group, depois subscription, depois management group. Essa é a ordem, nunca o inverso. Se você faz o inverso, você dá muito a gente chama de permissive, too permissive, que é muita permissão, né, desnecessária para as pessoas. Por quê? Quando você aplica no top level, ele acaba herdando, né, inheriting, né, os outros para baixo. Então, de baixo para cima, isso não acontece. E aí também você tem a questão das políticas que eu mencionei anteriormente, que é muito importante, como eu falei. E aí aqui você tem várias opções, né? Várias opções como locks. Opa, locks é importante. O que é o locks? Essa é uma forma interessante e, na verdade, na minha opinião, a mais fundamental que você tem que aplicar quando você cria um RG. Nesse caso eu não tenho porque é um ambiente de teste, mas um ambiente de produção, mesmo um ambiente de teste de desenvolvimento de um projeto importante, você tem que evitar acessos, no caso, não acessos indevidos, né? O acesso indevido você evita com mínimo privilégio e aqui você evita, no caso, ações erradas de ser humano, por exemplo, que não sabe utilizar, que acabou errando. Venhamos e convenhamos, todo ser humano acaba errando. E aí você precisa adicionar locks. O que é Azure Resource Lock? É travar. Então eu vou pegar os recursos do Azure e vou travar os recursos dentro desse RG. Esse é um mecanismo de defesa, né, contra... Edu, mas tem um hacker ali? Sim, um hacker pode invadir, por exemplo, e rodar um script ou sair deletando tudo. Se tiver um lock, ele vai barrar na hora. Ou, por exemplo, se tiver alguém que, sem querer, clicou no botão de deletar, não leu e foi lá, e é um ambiente de produção e dá um delete, ele vai deletar. Lembra que dentro de segurança, dentro de cybersecurity, uma ameaça de segurança não é sempre maliciosa, mas sim a erros humanos, a erros processuais. Isso é um risco. Por exemplo, um risco de você pegar, sei lá, imagina a sua vida real. Imagina que você foi no banco, sacou um dinheiro e sem querer você colocou no bolso, foi tirar a carteira, foi tirar o celular e não percebeu que o seu dinheiro caiu. Isso é um risco, concorda? É um risco de você perder o dinheiro. Mas teve alguma coisa maliciosa, teve alguém ali te infringindo, sei lá, te ameaçando. Isso aconteceu pelo simples fato de você ter sacado o dinheiro, colocado, não se atentado e ter o dinheiro cair do seu bolso. Isso foi um risco, você perdeu financeiramente. Aqui é a mesma coisa, se você não coloca o lock e aí tem um ambiente de projeto, seja ele em desenvolvimento, seja ele em teste, não importa, mas que o tempo que foi gasto, lembrando, tempo gasto é irrecuperável. Tempo é uma coisa irrecuperável. Isso também é um risco à segurança. Por quê? Porque a segurança do dinheiro que foi gasto, então você vai ter que gastar mais tempo, vai atrasar o projeto. Tudo isso custa. Para mim, que é de consultoria, eu tenho essa visão mais clara. Então, se você trabalha com consultoria, você deveria ter esse conceito na mente, porque isso é importante saber. Para evitar qualquer risco, vamos dizer assim, seja ela maliciosa ou não, você implementa locks. Aí, dentro de locks, você vai clicar aqui, ADD, e você tem dois tipos de logs, que a gente chama de read-only. O que significa isso, Edu? Read-only, você vai aplicar um lock dentro daquele recurso, né? dentro daquele resource group, para que tudo que estiver aqui dentro, ele não vai ser permitido de gravar. Poxa, Edu, mas isso aí pode dar problema, pode dar risco. Sim, já vi ambientes parar porque a pessoa que foi implementar o lock não soube implementar. A pessoa implementar o delete e ela implementou o read-only. O que isso pode ocasionar? Por exemplo, se eu tenho um banco de dados aqui dentro, eu tenho uma VN que precisa estar coletando logs, qualquer coisa que faça gravação. Muitas coisas faz a gravação, certo? Qualquer coisa que faça gravação e você tiver com isso aqui online,
o que, que vai acontecer? Ele vai bloquear. Ó, vou dar um exemplo aqui. Eu vou digitar VM lock. Leitura somente. Vou dar um OK. Ele bloqueou, só posso fazer a leitura. Se eu tentar vir aqui nessa VM, vamos ver se ele bloqueou. Teste lock. Lembra que ele está read only. Quando dá um salvar, ele falhou. Funcionou, percebe aqui? Ele falhou. Se eu aplico o tag automaticamente, ele vai falhar e você nem vai perceber. Por isso que é importante ter um monitoramento, né, ou uma monitoração em cima disso. Aí você vai vir aqui, vai perceber que falhou, você clica nele e vê por que falhou. O escopo, tal, provider XYZ não pôde fazer a operação de gravar porque o escopo foi travado. Qual foi o escopo? Subscription, o número da subscription aqui, resource group e a VM. Então assim, eu apliquei dentro do RG. Percebe aqui que por que é importante eu colocar descritivo? Bem descritivo e bem padronizado. Por quê? Se eu coloco o RG 005831080XYH, a pessoa que for ver isso não vai saber o que é isso. Por que tem um lock no RG aleatório? Ele vai achar que não precisa. Ele vai pegar e vai, sei lá, deletar porque não soube distinguir, não teve o tag suficiente. Então, esse é um dos riscos de segurança, vamos dizer assim, de você não colocar o tag propriamente, né? Ou o nome do RG. Então planeja bem antes de começar a criar. Mais uma vez. Voltando aqui no lock, o que eu vou fazer? Ah, olha lá, não apareceu agora, né? Então eu cliquei aqui no refresh e ele apareceu. Se acontecer de ele não aparecer, clique em refresh ou o famoso seguro Ctrl atualizar aqui em cima ou F5. Ele apareceu, a leitura somente. Eu vou dar um editar e eu vou colocar agora delete. Quando eu dou delete e salvo, vou dar um refresh aqui. Tá, ele demora um pouquinho, mas ele foi. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu RG, ó, dentro do overview, ou melhor, vou colocar em tag. Voltar aqui no tag. E vou adicionar um novo tag. Tag novo. Aplicar. Percebe que ele aplicou, né? Ó, tá com tag novo. Mas e se eu tentar deletar essa VM agora? Eu vou clicar aqui e vou dar um delete. Olha só, isso aqui é uma coisa normal que as pessoas podem fazer. Vim aqui dar um delete resource group. E aí ele vai forçar para deletar tudo, ó. Eu vou digitar simplesmente isso aqui. Delete. Olha só que interessante. Automaticamente ele já deu na hora aqui o bloqueio de você evitar de deletar esse resource group por engano. Imagine que a pessoa não percebeu que não era a certa ou alguém maliciosa queria fazer isso de propósito. Vai saber qual que é a situação, mas isso bloqueou. Então assim, deletar esse ambiente de produção é um risco? É um risco. Imagina que tem um ambiente aqui inteiro com firewall, com tudo configurado, tem mais de 200 aqui arquivos, 200 recursos. E aí vem uma pessoa vem aqui e dá um deletar. Por isso que é importante você ter acesso mínimo, né? Ou, por exemplo, se você tem Ctrl Delete, porém você consegue criar coisas, né? Então se você vir aqui e tentar criar qualquer coisa aqui dentro ou editar qualquer coisa, você consegue fazer. Por exemplo, eu vou vir aqui no VMLab. Vou vir aqui no tag do VMLab IP, vou colocar tag teste IP.
Ó, eu consigo, tá vendo? Eu consigo editar. Por quê? Porque o meu lock é apenas para deleção. Se eu quiser que evite a deleção, mas eu também quero que evite a leitura, também consigo. Lock leitura. Ele cria dois, tá vendo? Um para deleção. Então os notes, toma cuidado com notes. Lembra que eu coloquei leitura somente? Aí eu vim aqui, mudei e esqueci dos meus notes. Então aqui geralmente você coloca assim, ambiente de produção. Aí aqui eu coloquei então, ó, um de delete. Eu não posso deletar o ambiente de produção. E um read only. Porém, se é um ambiente de produção, eu não posso colocar um lock no RG. Concorda? Porque vai bloquear o escopo inteiro. Se eu quiser bloquear a nível de subscription, eu posso também, ó, ele vem a nível de subscription. Só que toma cuidado, lembrando que por isso que privilégio às vezes para pessoas que não sabem mexer, não têm a noção do poder delas, é perigoso. E privilégios nas mãos erradas de pessoas que sabem é pior ainda. Porque pessoas maliciosas com privilégio fazem o que querem. Se eu vim aqui e aplicar dentro num delete ou no read only, o delete tá tudo bem, porque se você quiser deletar e ele não deletar, geralmente não acontece nenhum problema, a não ser que você tenha uma automação dentro do Azure e ele vai fazer a deleção e depois criação, e aí começa a dar problema nessa automação e você não sabe por quê, simplesmente pelo fato do seu lock aqui. E aí, quando acontece isso, você não consegue fazer as coisas dentro do seu subscription. Então existe, lembra? Se você faz a subscription, ela vai passar para o seu RG e para o seu recurso. Você consegue fazer o lock. Vou até deletar aqui para não ficar, para não esquecer. Então sempre delete. Vamos vir aqui, locks. Percebe que eu tenho lock dentro do VM, eu tenho um lock dentro do resource group, eu tenho um lock dentro da subscription. Aí, ó, percebe que quando eu entro dentro do recurso, ele mostra o lock para o resource e lock para subscription. Quando eu entro no lock dentro do resource group, ele não me mostra o resource group, nem para o recurso. Por quê? Porque automaticamente, quando eu aplico aqui, ele faz a herança pro meu filho, né, digamos assim, que é o nosso conceito de permissionamento, né, pai e filho. Então ele faz a herança pro filho, que é os recursos embaixo do resource group. Quando eu faço na subscription, ele vai automaticamente, ó, ele não tem aqui um botão de fazer dentro da subscription não, né? Então ele mostra aqui o escopo. Se eu adiciono aqui qualquer lock, ó, lock subscription, read only, dá um OK, ele vai mostrar aqui que o escopo está dentro da minha subscription. Então você vê aqui o nome, mas você vê pelo símbolo. Eu vou deletar para não ter problema, vou deletar isso aqui. Espero que vocês tenham entendido como funciona o lock. Se vocês não entenderam, coloque a sua dúvida aqui embaixo, que eu faço questão de responder conforme eu vou liberando meu tempo aqui um a um. Então pode colocar sua dúvida, sugestões, o que você quiser. E para me ajudar, por favor, dá um like aqui, dá um curtir, inscreve no meu canal, porque essa ação vai me ajudar muito. Eu sempre fui cético com relação a pedir, mas eu vejo que às vezes as pessoas passam despercebidas, eu mesmo passo às vezes, então às vezes acaba me lembrando, eu vou lá e dou um curtir, para ajudar, não custa nada, o seu dedo não vai cair, né? Então por favor, se você realmente gostou desse vídeo, dá um curtir, se inscreve no meu canal para você receber notificações. Isso ajuda o YouTube também a distribuir o meu conteúdo, se você está achando que é interessante para mais pessoas, que eu tenho certeza que essa aula vai ajudar, deve estar te ajudando, não só você, mas várias pessoas que não conhecem muitas funcionalidades do Resource Group, que ele não é simplesmente só o fato de você gerenciar recursos, mas dá para fazer muita coisa com ele. Por favor, não hesita em compartilhar esse vídeo para as pessoas que você conhece e sabe que vai ajudá-los. Voltando aqui, vamos agora falar um pouco sobre os mitos e verdades. Eu quis trazer essa parte porque eu achei interessante que as pessoas acabam tendo, que a gente fala aqui em inglês, né, misconceptions, umas concepções erradas sobre Resource Group. Então eles acham que o Resource Group ele é seguro por si só. Ele é seguro?
É, mas não é. Por quê? Ele, por si só, ele não faz nada, certo? Então, se você invadir um resource group, se não tiver nada importante lá dentro e você tiver permissão mínima, ele vai estar seguro? Vai, mas foi o resource group que fez isso? Não foi, foi você. Você implementou o least privilege. Então, assim, por padrão, ele traz nenhum acesso. O resource group por si só não é seguro. Na verdade, nada por si só é seguro, além dos seus mecanismos de defesa padrão que vem assim que você cria. Por exemplo, se você não concedeu acesso, ninguém vai conseguir acessar. Mas ele é, mais uma vez, uma funcionalidade de segurança? Não. Ele é um container que gerencia recursos. Ponto final. Posso torná-lo seguro? Posso. Existem várias formas, conforme eu mostrei durante essa aula, como você mantém ele seguro e como ele é um componente essencial para fazer segurança no Arduino como um todo. Resource Group, ele pode ser renomeado? Essa é uma pergunta que muita gente me pergunta e eu vejo nas comunidades falando sobre isso. Não, ele não pode ser renomeado. Até onde eu sei, até as minhas pesquisas, e eu fiz algumas pesquisas antes de fazer esse vídeo, não tem como ser renomeado. Não existe nem opção. Aido, me prova que não pode. Beleza, eu vou entrar aqui no RG. Eu tenho aqui criar, gerenciar visualizações. Eu tenho como deletar, eu tenho atualizar, eu tenho exportar, abrir um query, abrir uma pesquisa, assinalar tags. Se eu vim aqui nos 3 botões, eu tenho algum botão de renomear? Não tenho botão de renomear. Então, essa é a melhor prova não de você provar alguma coisa que, por exemplo, falou algo e você está confuso. Então, essa é uma das táticas que eu utilizo para estudar e ter confiança no que eu falo nas reuniões com os clientes ou para ensinar alguém que teve uma concepção errada do recurso. Então, assim, não tem como. Talvez, se você quiser entrar daqui a uma semana e ver se isso mudou, vem aqui, vê se tem como, vai na documentação do Microsoft, provavelmente lá vai ter a melhor resposta, ou no próprio portal mesmo, né? Como eu fiz aqui, ó, não tem como. Dá para você exportar, deletar, mas não tem como você renomear. Então, isso seja claro. Se alguém perguntar para você, não tem... Edu, mas se eu precisar renomear isso, você vai ter que criar um novo Resource Group e mover todos os recursos para essa nova Resource Group. Eu posso utilizar o Resource Group como uma funcionalidade de segurança? Como eu falei, sim e não. Ele pode ser uma funcionalidade de segurança se você implementar os mecanismos certos nas opções certas, como por exemplo lock, como por exemplo colocar um monitoramento, implementar um processo de monitoração, nem que seja lá visual ou automação, um Logic Apps para te mandar, no caso, um SMS toda vez que ele for atualizado, colocar os recursos dentro daquela Resource Group para ser monitorado no Defender for Cloud, olhar as recomendações sempre que possível. Então isso é importante você fazer. Permissionamento é no recursos, é no RG, para ser mais seguro, e contributor também. Por que eu coloquei isso? Colocar permissionamento no RG, para ficar mais seguro, vou deixar contributor. Não. Contributor é a palavra que a gente usa quando estuda para as provas de Azure, mas você não vai utilizar o contributor. O contributor tem bastante acesso. Ele não é o least privilege, ele não é o acesso mínimo. Pô, Edu, você já repetiu 1000 vezes essa palavra. Repito porque é importante você entender. E o privilégio mínimo está na sua cabeça, no seu dia a dia. Quando você viver isso no dia a dia, você vai entender que só do fato de você ter esse pensamento, você vai reduzir muito. Então, contributor, esquece. Você não vai dar o acesso de contributor para dar um permissionamento para algum recurso dentro do RG falando que é seguro. Não, você tem que dar o mínimo de privilégio possível. Você quer começar com uma row geral, sem customizada, sem pensar muito, dá de reader leitura. Isso com certeza ele vai ter permissão de ver tudo, mas não vai ter permissão de fazer nada, simplesmente ler.
Posso ter somente um resource group por resource. Ou seja, como assim? Eu posso ter somente um resource group por recurso, ou eu posso ter mais de um resource group por recurso? Você não pode ter mais do que um resource group. Lembrando que quando eu crio um recurso, eu tenho obrigatoriedade de criar um resource group. Mas um resource group, ele fica vazio, ele não tem obrigação de ter recurso lá dentro. Lembra quando eu criei aqui? Se eu vim aqui e digitar resource group e digitar aqui RG carro. Opa, como que estava mesmo? RG dev POC app carro, tá vendo? Ó, eu tenho um resource group, mas ele tá vazio. Então assim, só que se eu entro aqui em qualquer resource group, vamos pegar o backup, sei lá, AKS. E eu entro dentro do AKS aqui. Eu consigo vincular mais de um resource group? Não, só tem um aqui, ó. Eu consigo mover isso aqui se eu precisar? Eu consigo mover se eu precisar. Mas eu não consigo colocar em mais. Então, resource group é um para N, um para muitos. E recurso é, no caso, muitos para um, né? Então, eu consigo ter vários recursos para um resource group, mas nunca o inverso. E aí eu trouxe aqui também para vocês os erros mais comuns, né? Alguns deles, né? Tem vários, mas se você tem algum erro comum, você provavelmente já teve algum erro comum quando estava estudando, quando estava atuando, algum mito ou verdade, coloca aqui no comentário para mim, para eu entender o que você já errou estudando ou atuando com Azure, ou o que você aconselha o pessoal que está vendo esse vídeo para evitar esse tipo de erro. O que eu falei anteriormente, quando você não usa nome descritivo, quando você usa nome genérico ou coloca qualquer nome, um nome é muito importante para você manter a organização e a segurança. Um ambiente que não tem nome descritivo acaba atrapalhando quando é, por exemplo, hackeado. E aí você tem nomes aleatórios, não tem uma governança e uma nomenclatura própria para isso. Você acaba tendo um hacker invadindo e criando recursos e você não sabe de onde veio, porque você não tem uma organização. Ah, mas se eu precisar ter nomes, recursos, nomenclaturas, padrões, onde eu vejo isso? Tem aqui, ó, dentro do próprio Azure Cloud Adoption Framework. Você vem aqui, você tem um Name Convention. Então, quando eu falo de convenções de nome, basicamente é o tipo de recurso. No caso aqui é um Public IP, né? Um Public IP para uma produção dentro de uma carga de trabalho dentro do SharePoint. Então vai ser pip SharePoint. Ele está em produção. Ele vai ter o ambiente na região de West e 001. Por quê? Porque você pode ter o mesmo nome. Você pode manter o mesmo nome. Só que números diferentes. Então tem instância 1, 2, 3, 4 e aí vai. Então por isso que é importante você ter um nome de convenção. Aí dentro dele, ele te dá vários nomes de convenção. O que ele tem por ambiente, ele tem por localidade. Eu vou deixar também o link aqui no vídeo para você dar uma olhada. Existem estratégias de tag, né, aqui para você. Então dá uma olhada nesse link, explora ele. Tem muita informação interessante para você abordar aqui. Você não pode conceder permissões demais, como eu já estressei muito aqui nesse vídeo, falei muito, cansei de falar sobre least privilege mais uma vez, porque é um erro comum das pessoas fazerem. Eles vão lá e falar, beleza, eu vou dar acesso no subscription, eu vou dar acesso lá no RG e a pessoa tem acesso a tudo. Não faça isso, isso é muito perigoso. Não monitorar atividades e logs. Não monitorar atividades e logs. Por quê? Qual que é o problema que eu posso ter? Se não tem a monitoração adequada, o que acontece? Você pode perder as atividades suspeitas. Lembra que eu comentei das atividades suspeitas ou não autorizadas, por exemplo, no Source Group. E qual que é a consequência? Você tem milhares de problemas de segurança e você nem nota. Quando você vai perceber, o seu ambiente já foi hackeado porque você não tem a monitoração adequada. E aí a solução que eu recomendo, ativar o monitoramento,
o registro de atividades no Resource Group, utilizar ferramentas como Arch Monitor, Defender for Cloud, para receber alertas das atividades, revisar os logs, aplicar as recomendações que liga à próxima recomendação minha, que todas as recomendações que vêm do Defender for Cloud, se você está utilizando, tem que ser aplicado. Como assim? Qual que é o problema? O Azure oferece recomendações de segurança baseadas sempre nas melhores práticas. Quais são as melhores práticas? Dos frameworks de segurança, de política, do OWASP, dos syscontrols. São muitos temas que eu estou falando aqui que pode estar leigo para você, mas não é. Se você começar a verificar e analisar as recomendações, é importante você entender, porque você vai conseguir fazer a configuração da melhor forma possível e fazer o máximo para garantir a segurança. Se você ignorar as recomendações, eu garanto que ela vai ficar vulnerável, e a questão não é se você vai ser hackeado, é quando você vai ser hackeado. Se você não foca em segurança, não há a possibilidade de se você vai ser hackeado em algum momento ou não. Pode dar sorte de ser não? Pode, mas você vai ser. Aí a questão é quando será? Você vai deixar isso acontecer? Então, eu acredito que a conscientização é a primeira coisa que você tem que fazer. Ah, beleza, onde estão essas recomendações? Eu vou voltar aqui no portal, vou voltar aqui no Resource Group, colocar, por exemplo, aqui no Back AKS, vou vir aqui no Advisory Recommendations, ver se tem alguma coisa aqui. Então, aqui ele veio a recomendação. Cada vez que você clica no Advice, lembrando que existe custo, recomendação de custo, e existe recomendação de monitoração, né? Monitorando. Então aqui eu cliquei no de monitoração. Você consegue ver que existe aqui usa Ephemeral OS Disk. Então esse tipo de coisa é o que você tem que atuar. Então o que ele fala? Providencia baixa latência de leitura e escrita, junto com o no-code, vai ser mais rápido no seu AKS, no caso no seu Kubernetes. Então esses são os exemplos de se você tiver problema de leitura, latência alta, e você não está olhando a recomendação, essa pode ser a solução do seu problema, entendeu? Por isso que é importante. Segurança dá problema quando você não vê esse tipo de coisa. Segurança é quando está lento e não funciona? Também é risco de segurança. Então, esse tipo de coisa é importante você ver. Então, o que a gente aprendeu nessa aula? A gente aprendeu o que é um Resource Group, o que é um Azure Resource Manager, como que eu faço um deploy. Eu te dei dicas de segurança, como você maximiza, te expliquei por que é seguro, por que não é, se dá para deixar seguro. Também mostrei um pouco sobre o Azure Resource Lock. Falei sobre alguns mitos aqui para você. E eu acho que esse ponto foi bem bacana, particularmente é o que eu mais gostei de produzir nesse vídeo. E falei sobre alguns erros, né? E como você pode fazer para evitá-los. Isso aqui são alguns. Então, se você quiser falar mais sobre os erros, coloca aqui também um comentário e a gente vai respondendo vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas eu sempre falo que eu vou trazer vídeo pequeno, mas eu não consigo, porque essa é a minha característica. Eu acredito que o maior detalhe possível para você aprender é necessário, é dessa forma que eu aprendo, é dessa forma que eu domino as coisas que eu faço, e eu quero que você entenda que não tem trabalho difícil. O difícil é ter que trabalhar, brincadeira. Não tem trabalho difícil. O difícil é ter que você pular etapas e não estudar a base. Se você estuda a base, e é com esse conceito que eu fiz esse canal, para mostrar a vocês da forma que eu faço. Às vezes pode ser moroso, pode ser muitas vezes chato, mas às vezes é preciso, porque quando você tem o máximo de informação possível, você consegue falar com aptidão numa reunião com clientes, você pode ganhar um cliente, você pode convencer o seu chefe daquilo que você domina. Então, pensa nisso. Eu vou deixar mais uma vez os links aqui na descrição do vídeo. Se eu esquecer de colocar algum, coloca para mim no comentário que eu esqueci. Ou se você quiser algum que eu comentei, mas eu não coloquei, eu vou colocar.
E agradeço mais uma vez profundamente. Obrigado mais uma vez por estar comigo, me apoiando. Por gentileza, compartilha novamente esse vídeo com quem você acha que vai ajudar. Espero que você tenha aprendido e te vejo na próxima. Valeu!